no primeiro domingo de fevereiro, foi sobre a nossa dimensão espiritual. Falamos ali sobre essa área tão importante da nossa vida. Na segunda semana falamos sobre a dimensão pessoal. A dimensão pessoal nos remete à nossa capacidade de conhecer, nossas capacidades de observar, nossas capacidades de nos conhecermos também. Na semana passada falamos sobre a nossa dimensão relacional, falamos sobre essa capacidade de amar e de ser amado, de construir relacionamentos, de viver relacionamentos, e hoje nós vamos finalizar a série falando sobre a nossa dimensão criativa. Nessa manhã nós vamos falar sobre esse tema baseado no texto bíblico que está em Mateus, capítulo 25, vamos lá para a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 25, e nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 30. Nós vamos ler assentados mesmo, mas com o nosso coração reverente, atento à palavra do Senhor. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 30, é uma parábola que nós vamos ler nessa manhã, a parábola dos talentos, e que essa palavra seja bênção aí para a sua vida, e que nós possamos discernir bem nessa manhã a nossa dimensão criativa, e você já vai entender daqui a pouquinho o que é isso, essa característica, essa parte da vida, da nossa identidade que Deus nos deu. Mateus, capítulo 25, versículo 14, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Você pode repetir essa expressão? Diga assim: de acordo com as capacidades de cada um. Seguindo aqui, então partiu, e o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. E então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. Ela, Pai, é fonte de vida para a nossa vida. Senhor, venha nos alimentar, venha nos fortalecer. Senhor, que possamos ser edificados nela, crescer em maturidade, entendendo, Senhor, a nossa identidade no Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que já vivemos e por tudo que ainda viveremos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor.
Tema da mensagem, então, nossa dimensão criativa. Quando nós falamos sobre a dimensão criativa do ser humano, dessa parte da nossa identidade, nós estamos falando sobre a nossa capacidade de controlar, de administrar, de governar as coisas. A capacidade criativa nos lembra sobre a capacidade de sonhar coisas, é a capacidade que nos dá também de organizar as coisas, capacidade de governar. Por que nós chamamos ela de dimensão criativa, Samile? Porque quando nós temos algo para cuidar, nós precisamos pensar em maneiras, elaborar maneiras de cuidar daquela bênção, cuidar daquele talento que recebemos, de uma maneira que vai glorificar o nome do Senhor. Quando eu tenho uma família para cuidar, eu preciso colocar a minha mente a serviço do Senhor para pensar como eu posso abençoar a minha família, como eu posso ser um marido que seja bênção na vida da minha esposa, como que eu posso ser um pai que seja bênção na vida do meu filho, e por aí vai. A nossa dimensão criativa nos lembra então sobre a capacidade de governar, de administrar, de cuidar. E a parábola que a gente acabou de ler aqui fala exatamente sobre isso. Para você entender aqui um pouco essa parábola, é importante destacar para você, o homem que tinha ali os seus bens, viaja e deixa com cada um dos seus servos uma parte dos seus recursos. Muitas pessoas dizem por aí que talento é uma moeda, mas na verdade não. Um talento naquela época era uma medida, era um cálculo de medida. Um talento de ouro, um talento de prata, um talento de cobre era equivalente a 34 quilos. Então, cada talento equivale a 34 quilos da moeda que aquele homem ali recebeu. E aí é curioso, porque eu fiz um cálculo aqui, porque fazendo uma pesquisa lá, Rogério, alguns teólogos dizem que o que muito provavelmente foi entregue nessa parábola, essa é uma história inventada por Jesus, né? Mas seria prata. Então aquele homem que recebeu 5 talentos, ele tinha nas mãos dele ali uma grande responsabilidade. Ele tinha ali 34 quilos daquela moeda que o seu patrão confiou ali em suas mãos. E o de 2 e o de 1 também, ninguém ali tinha pouca coisa. Então, quando a gente olha aqui para essa parábola, nós precisamos entender a primeira coisa, irmã Beth, que é o seguinte: toda bênção que Deus coloca em sua vida, que Deus derrama sobre a sua vida, vem acompanhada de uma responsabilidade. Vamos gravar isso bem aqui nessa manhã. Toda bênção vem acompanhada de uma responsabilidade. Ser pai é uma bênção. Ter o Bernardo na minha vida é uma bênção. Só que essa bênção traz também junto, Rafael, uma grande responsabilidade, né? Existem muitas coisas que precisamos fazer. Quando Deus te dá uma família, quando Deus te dá uma casa, quando Deus te dá um trabalho, pode pensar aí, toda a bênção traz uma responsabilidade junto. O corpo que Deus te deu, a vida que Deus te deu, já traz também uma responsabilidade. Tenho que cuidar bem da minha saúde, porque bênção é acompanhada de responsabilidade. E aí, quando a gente olha então para a nossa dimensão criativa, essa característica que Deus colocou em cada um de nós precisamos chamar a atenção para duas questões importantes. É a nossa capacidade para governar e a nossa responsabilidade para governar. E é sobre isso que nós vamos aprofundar a partir de agora. Primeiro ponto dessa mensagem aqui, para refletirmos, primeiro tópico, essa dimensão nos remete a responsabilidades. Essa dimensão nos remete a responsabilidade. E aí, quando a gente olha para essa parábola aqui, até quero ler novamente com você o versículo número 15. Vamos lá para o versículo 14 e 15, vai, para ficar melhor aqui o nosso entendimento.
a palavra vai dizer assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Temos aqui então, diante dessa parábola, o seguinte pensamento: existem pelo menos 2 formas que aqueles homens, que nós hoje também, poderíamos fazer a administração desses talentos que Deus colocou em nossas vidas. A primeira é administrar pelo impulso, e a outra é administrar, governar com vida. Quando a gente olha para essa palavra e traz para a nossa vida, eu gostaria que você nessa manhã pensasse os talentos que Deus tem confiado a você hoje. Você que é casado, você que é solteiro, você que é menor de idade, você que é maior de idade, todos nós aqui nessa manhã temos talentos que Deus confiou a nós. E quando nós falamos aí sobre esses talentos, então, eu preciso ter essa seriedade na minha vida para entender, eu preciso governá-los de uma maneira que glorifique o coração de Deus, que agrade o coração de Deus, porque eu tenho uma responsabilidade nas minhas mãos. A graça não anula nossas responsabilidades. A graça de Deus não anula nossas responsabilidades. E aí a gente pode destacar aqui nesse primeiro ponto da mensagem, pelo menos 5 lições aqui, bem rapidinho, para a gente poder meditar sobre essa responsabilidade. Primeira lição que a gente tira aqui dessa parábola: cada um tem um grau de responsabilidade em sua vida. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um de nós tem um nível de responsabilidade. Ninguém aqui está livre de algum nível dela. O Tiago, por exemplo, que ainda não é casado, tem um nível de responsabilidade que o Senhor colocou sobre a vida dele. O William tem um nível de responsabilidade que o Senhor colocou sobre a vida dele. A Camille tem, o Pedro tem, todos nós aqui temos, cada um num grau diferente. O Senhor deu a cada um de nós. Uma outra lição que a gente tira aqui também é que a forma como você lida com as bênçãos que você já tem na sua vida, deve ser mais importante para você do que ficar comparando com quem tem mais ou com quem tem menos. Aquilo que você faz com o talento que você recebeu é mais importante do que ficar comparando. O outro tem mais talento do que eu. O outro tem menos talento do que eu. Ao invés da comparação, nós deveríamos nos preocupar sobre como temos administrado, governado aquilo que Deus já colocou na nossa vida. Uma terceira lição ainda que a gente tira é que o homem da parábola que foi castigado, o homem que recebe aquela palavra dura no final, é aquele que se recusou a se empenhar. Ou seja, o Senhor observa também o empenho que nós temos na nossa vida. E eu vou repetir aqui de novo o que eu já falei no início dessa palavra: tudo que você tem na sua vida, os talentos que você tem, seja você, independente de você achar que é pouco ou que é muito, foi Deus que confiou a você. Tudo que você tem na sua vida pertence a Deus e Ele confiou a você, a mim, a todos nós. E um dia, todos nós, Clara, todos nós, Florisvaldo, prestaremos conta diante do Senhor sobre o que fizemos com o que recebemos dele. E nós vemos nessa parábola que o homem que foi exortado, dentre outras coisas, foi exortado porque não se empenhou como deveria para governar aqueles recursos que ele recebeu. Uma quarta lição que a gente pega aqui: o homem que tinha um talento sempre será, o homem que tem, um talento, sempre será tentado a menosprezar o que já tem por se distrair com aquele que tem o que ele não tem. Então eu vou explicar melhor aqui essa parte.
Quando nós temos uma quantidade de talento, Mateus, que a gente acha que é pouco, uma tentação vai bater na porta do nosso coração, Romildo. Que tentação é essa? A de ficar menosprezando aquilo que Deus nos deu. E aí a gente vai ficar olhando para lá, e aí eu vou olhar e eu vou falar, poxa, o Leandro tem mais talento do que eu, a Andréia tem mais talento do que eu, olha aqui o que eu recebi, um talentinho só, tão pouquinha coisa, uma quantidade tão insignificante, e essa tentação vai minar o seu empenho de cuidar da melhor maneira possível daquilo que você já recebeu. E uma quinta lição, para fechar aqui essa parte: aquele que cuida zelosamente daquilo que já tem, será recompensado com maiores responsabilidades. Aquele que cuida zelosamente, Patrícia, daquilo que já recebeu, a bênção desse zelo será mais bênção, que é igual a mais responsabilidade. Deixa eu contar uma ilustração aqui para você, para ajudar nesse entendimento. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade de teologia, eu fiquei um período sem nomeação, como eu já falei aqui para vocês algumas vezes. E aí, Ana, eu tinha ali duas opções: ou eu ficava para baixo, porque eu ainda não tinha sido nomeado, e todos os meus amigos estavam nomeados. A situação, Xande, era tipo quando o pai coloca você para fazer um trabalho em casa, seus amiguinhos estão tudo na rua brincando, né? Eu vi os amigos tudo nomeados, trabalhando, vivendo já, e eu falava, rapaz, a minha vez não chegou ainda, misericórdia. E aí, eu tinha duas opções ali naquele momento: ou ficar para baixo, porque a minha hora ainda não tinha chegado, porque naquele momento eu tinha um talento na minha mão, e desperdiçava aquele talento, me entregava para sentimentos e pensamentos ruins, ou eu cuidava daquele talento naquele momento. Porque olha que coisa interessante, Manchile, às vezes até mesmo a bênção que eu ainda não recebi já é um talento. Já parou para pensar nisso? Naquele momento eu não tinha nomeação, a minha falta de nomeação era um talento que Deus tinha me dado, você já vai entender o porquê disso. Ou seja, naquele momento Deus me incomodou muito. Se prepare para viver o que você vai viver em algum momento. Você não sabe quando, mas a hora vai chegar. E aí eu lembro que o Senhor colocou no meu coração de preparar, Tiago, estudos. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, e Rose, eu comecei a escrever estudos. E aí, uma hora eu estava conversando e falava com um amigo, estou escrevendo um estudo tal, e aí vinha a pergunta, Emaels, mas você vai dar esse estudo para quem? Eu falei, não sei, mas eu estou preparando aqui, eu estou cuidando do meu talento. Não usei essa expressão, mas uso ela aqui agora. E eu escrevi ali estudos, Deus me deu pregações, não tinha igreja para pregar, não tinha uma igreja para dar uma aula de escola dominical, não tinha, mas eu estava cuidando do meu talento. Eu estava zelando por aquilo que Deus tinha me dado, o conhecimento teológico, o tempo para preparar um estudo, um material que eu tinha lá, e eu estava cuidando do meu talento, até que uma hora a porta se abriu, fui para a Metodista de Água Branca, nomeado, lugar onde eu fiquei 8 meses, foi uma passagem muito rápida, mas tudo aquilo que foi preparado no tempo da espera, eu pude abençoar a vida da Igreja Metodista em Água Branca, quando o Senhor me deu mais um talento. E eu lembro, Isaac, que na Igreja Metodista em Água Branca, tinha momentos que a gente preparava ali, e era uma igreja muito pequena, menor do que a nossa, uma igreja pequena, com poucas pessoas, e aí, às vezes a gente prepara as coisas, irmão Júlio, para entregar para a igreja, para abençoar a vida da igreja, e aí, como foi falado aqui no encontro dos professores, você prepara algo, Leandro, aí você chega lá, 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa, e aí, daquele jeito, com a palavra que o Rogério deixou hoje para os professores, eu vivia lá, falei, eu vou dar essa aula como se eu estivesse numa catedral lotada com 1000 pessoas aqui, porque eu estou cuidando do talento que Deus me deu. Eu estou vivendo da melhor maneira possível, porque às vezes na nossa vida, eu dou um exemplo com o ministério, mas na nossa vida às vezes acontece isso, você faz uma faculdade, você estuda, ou você se capacita para um determinado ministério na igreja, e aí, eu vou dar o exemplo do louvor aqui, o Tiago está aqui na frente, Tiago faz aula de violão, e aí, ele se prepara, ele aprende as músicas, ele estuda as canções, as notas e tal, e aí ele vai ministrar num culto que ele foi convidado, e ele se preparou, ele se capacitou, e aí ele chega no culto, tem lá uma galerinha bem pequenininha, a igreja está vazia, tem poucas pessoas, só que a questão é a seguinte:
como que eu estou lidando com o talento que Deus me deu. Não importa se aos meus olhos naquele momento o talento é pouca coisa, não importa se outro tem mais talento, eu aprendo na palavra do Senhor, porque a dimensão criativa que Deus nos deu, nos ensina aquilo que você tem já nas tuas mãos. Cuide bem, porque como nós vemos aqui nessa parábola, quando nós somos fiéis no pouco, Deus vai acrescentando sobre a nossa vida e a gente vai crescendo. Não espere chegar o muito talento para você dar o seu melhor. Dá o seu melhor com aquilo que você já tem na sua vida. Isso é parte da nossa identidade. Deus nos criou assim. Governe bem sobre aquilo que Deus já colocou na sua vida. Pastor, eu tenho um salário que está longe de ser o salário que eu sonho para a minha vida. Governe bem sobre esse teu salário. Pastor, eu moro numa casa que ainda está longe de ser a casa que eu gostaria para a minha vida. Governe bem essa casa, cuide bem dessa casa, lide da melhor maneira possível. Pastor, eu tenho um filho, mas eu quero ter 25, ainda não falta 24. Cuide bem desse um, que os 24 talvez venham, se a tua esposa, se o teu marido concordar contigo. Mas cuide bem da tua bênção, zele bem por ela, porque Deus nos deu a capacidade de governar. O Senhor nos deu a capacidade de administrar. Deus não colocou só uma bênção na sua vida, Ele te deu também a capacidade para gerir ela de uma maneira que seja excelente. Eu não estou diante de nenhum incapaz aqui, sabe por quê? Se Deus confiou essa bênção na sua vida, se o Senhor te colocou onde Ele te colocou hoje, pode ter certeza, você tem as condições necessárias para administrar, para governar aquilo que Ele já confiou às suas mãos. Pastor, eu estou liderando uma célula, eu estou liderando um ministério, eu estou fazendo parte de uma obra, mas pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Se Deus colocou, é Ele que vai dar capacidade para você tocar essa obra. Fica tranquilo. Deus nos dá de acordo com as nossas capacidades. Deus nos deu na nossa identidade, colocou isso lá, nossa dimensão criativa. Eu tenho condições de governar, eu tenho condições de criar um filho para a glória de Deus, eu tenho condição de cuidar do meu casamento para a glória de Deus, eu tenho condições de viver o meu ministério para a glória de Deus, eu tenho condições de fazer seja lá o que for para a glória de Deus, porque toda bênção vem acompanhado de responsabilidade, mas também vem acompanhado de capacitação. Se Deus te deu, é porque Ele confia em você para te dar essa bênção, para colocar isso na tua vida. Porque a palavra vai dizer que a gente leu aqui no texto bíblico, no versículo 15, no final do versículo, de acordo com a capacidade de cada um deles. O que recebeu 5 é porque tinha condições de administrar 5 talentos. O que recebeu 2 é porque tinha capacidade de administrar 2, e o que recebeu 1 é porque ele tinha capacidade de administrar 1, e aí às vezes aquele que recebeu 1 fica ali preocupado, temeroso, e menospreza aquilo que já recebeu. Só que eu quero avançar com você nessa palavra. Além da responsabilidade, essa nossa dimensão criativa nos chama a atenção também para outra coisa: cultivar e guardar. Cadê os varões aí, ó, da classe aí do ano passado aí? Olha nossos temas de aula aí. Cultivar e guardar. Na aula da escola dominical no ano passado, na classe de homens, nós falamos muito sobre isso, porque na Bíblia, cultivar e guardar é o chamado, a vocação que Deus dá a Adão no Éden. Quando Adão é criado, colocado no jardim, ele recebe esse chamado ali, Rose, de cultivar e guardar o jardim. Todos os homens aqui, você que ainda não é casado, você que já é, Pedrão que vai casar em breve aí, você tem esse chamado na sua vida, na sua casa, você é responsável por cultivar e guardar a sua família. O que significa cultivar e guardar? Cultivar como um jardineiro. A palavra cultivar vem do contexto da agricultura, da jardinagem, que é de você cuidar de algo para que aquilo continue se desenvolvendo da melhor maneira possível. Isso é cultivar. O homem de Deus tem o chamado espiritual para cultivar na vida da sua família, na vida da sua casa, e guardar
guardar como um guerreiro. A palavra guardar, que é usada no hebraico bíblico em Gênesis capítulo 2, é tirada ali do contexto das batalhas. Um guerreiro que guarda o seu exército, o seu território, aquele que se posiciona para proteger o que está debaixo de sua responsabilidade. Ou seja, o homem tem esse chamado que ele recebe lá em Gênesis capítulo 2, na criação. Só que quando a gente estende isso aqui, todos nós, Carla, temos em certa medida esse chamado também, porque tudo que Deus colocou na sua vida, que está debaixo da sua responsabilidade, você tem que cultivar e guardar. Tudo que você recebeu, você precisa preparar para que aquilo continue crescendo, para que aquilo continue tendo vida e para que aquilo não se perca. Você cultiva para crescer e você guarda para não se perder. Todos nós temos esse chamado em certa medida, em algum nível, como casais, como pais, como filhos, como patrões, como empregados e etc. Todos nós temos algum nível desse tipo de cuidado para viver. Toda bênção traz consigo uma nova responsabilidade, repito aqui. E aí perceba comigo, vem para o texto bíblico mais uma vez, no texto bíblico no versículo 19, vai dizer assim, 16, o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro. E aí quando a gente olha aqui para o texto, nós estamos vendo Jesus usa uma figura das finanças, do investimento. Aquele que recebeu 5 talentos, 5 vezes 34, não vai sair aqui agora não, mas aí esses quilos aí de moedas, ele sai e ele vai investir aquilo. Recebi 5 e ele vai negociar e ele ganha outros 5. Olha aí, uma rentabilidade muito boa, né? O homem sabe investir bem. O que saiu com 2 teve também uma rentabilidade muito boa, Godalé. Ganhou mais 2, ganhou mais 68 quilos da moeda. Essa é mais fácil de fazer, né? Ganhou outros 68 quilos. E aquele que tinha 1, enterrou. E aí quando a gente pega aqui o contexto financeiro que Jesus usa, às vezes a gente é levado a pensar o seguinte: Andréia, o patrão dele não tinha que ficar tão nervoso com ele. Por quê? Ele devolveu o que ele entregou para ele, ué. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. No período do Império Romano, começaram a estudar um pouco mais uma coisa que a gente fala um pouquinho aí, né, principalmente no nosso país, chamado inflação, né? O dinheiro vai perdendo valor com o passar do tempo, né? Quando os povos começaram a usar moedas, os cálculos de inflação começaram a ser feitos. Ou seja, aquele homem não devolveu a mesma quantidade que ele recebeu do patrão dele na parábola, ele devolveu menos, porque aquela moeda, aquela quantidade de moedas já não valia mais a mesma coisa. Inflação. Se você guardar o teu dinheiro R$100 hoje, compra uma coisa, ano que vem vai comprar outra a menos, porque nosso dinheiro vai perdendo valor. E a parábola aqui nos chama essa atenção para a vida. E aí eu quero trazer de novo para a nossa vida, quero convidar você a pensar nas suas responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade. O que eu recebi de Deus, eu tenho que cultivar. O meu dom espiritual precisa ser desenvolvido. A minha família precisa ser desenvolvida. O meu filho precisa ser desenvolvido. Eu tenho que cultivar a vida dele. Eu tenho que cultivar a vida dela para que ele possa crescer e se tornar melhor do que eu, para que ele possa crescer e se tornar um homem de Deus mais abençoado do que eu. O discipulado que nós vivemos, a gente até conversava aqui hoje de manhã sobre isso. Quando eu cuido da vida da Beth, eu quero que a Beth cresça e viva experiências com Deus que nem eu vivi ainda. Eu quero que a pessoa cresça, cultivar, eu quero o melhor para isso que eu estou cuidando aqui. A Samília empreende, o Leandro empreende, temos aqui irmãos da nossa igreja que empreendem,
cultive o seu negócio, cultive aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer, porque o seu trabalho abençoa vidas de pessoas. O dom que Deus te deu, que você exerce lá no seu trabalho, cultive, porque sempre terá alguém sendo abençoado pelo trabalho que você faz. O Senhor te deu essa capacidade de cultivar. Pastor, eu estou há 3 anos lá no meu trabalho, eu estou há 3 anos no lugar lá onde eu estudo. Nesses 3 anos, você tem que se desenvolver, você tem que crescer, porque o nosso crescimento, além de bênção para nós, é bênção para mais alguém também. Abençoa a vida de alguém também, e principalmente, que é o grande tema dessa parábola aqui, Edgar, eu vou prestar contas diante de Deus. Eu vou prestar conta diante de Deus. E aí eu quero chamar a atenção especialmente aqui para a área ministerial. Você que exerce ministério, você que trabalha servindo ao Senhor. Tem uma historinha que é contada muito nos seminários, Rogério, que é o seguinte: um certo pastor, é uma história fictícia, né? Um certo pastor pastoreava numa área muito isolada. E aí naquela área isolada que ele pastoreava, Cosme, ele pregava para a igreja, ele ensinava para a igreja. Aí Samílio, ele estudava, ele se aprimorava. Só que aí um belo dia ele ficou preguiçoso. E aí Chile, quando ele ficou preguiçoso, ele virou para a igreja e falou assim: Andréia, Deus falou comigo agora o seguinte: quando eu estiver indo para a igreja, Ele vai me dar a palavra. Então, quando eu estou na rua, eu não estudo mais em casa, porque na rua Deus me dá a palavra que eu tenho que trazer para vocês. E aí ele foi fazendo assim, Um belo dia, Rafael, ele chega na igreja. Quem está na igreja? O líder dele, o bispo dele, o supervisor. E aí ele treme na base na hora, fala: meu Deus, o que eu vou pregar hoje? E agora? O bispo está aqui, o chefe está aqui, o líder está aqui, e agora? E aí ele, todo nervoso, ele chega, cutuca ali o bispo, fala assim: Deus me deu uma direção agora na minha vida, que eu não estudo mais a palavra, Deus me dá a palavra na rua. O bispo tocou no ombro dele e falou assim: se Deus te mandou isso, vai na benção, estou aqui, hoje eu vim para receber aquilo que você vai ministrar aí, o que Deus deu para a sua vida. E aí o pastor subiu para pregar, estava lá pregando, e aí no meio da pregação o bispo levantou e foi embora. E aí ele deixa um bilhete com o irmão que estava na porta, e aí no final o pastor vai todo preocupado no irmão da porta lá, fala: o que foi que ele foi embora no meio? Ele deixou um bilhete para você aqui, entregou para o pastor. Na hora que o pastor abriu o bilhete dizia assim: pastor, pede para a igreja comprar uma casa para você mais longe da igreja, para ver se dá mais tempo para Deus falar melhor com você aí, porque está muito ruim, hein? Está muito ruim. O que essa história nos ilustra? Nós precisamos desenvolver as capacidades que Deus nos deu. Pastor, Deus me levantou para cuidar de criança. Eu vou desenvolver o meu dom, porque é para a glória de Deus e as crianças vão ser mais abençoadas. Eu vou desenvolver o meu dom. Pastor, o meu dom é ministrar louvor. Eu vou desenvolver o meu dom, porque isso vai glorificar a Deus e vai abençoar a vida da igreja. Pastor, o meu dom, o meu chamado é recepcionar as pessoas na porta. Eu vou pedir a Deus capacitação para eu abordar as pessoas cada vez melhor, independente do que você tem, Todo talento que temos em nossa vida, repito, é bênção confiada, Deus para nós. Nós vamos prestar conta de todos eles. E a grande questão é, eu tenho que cultivar, eu tenho que guardar. E isso é exercer governo. Governar é multiplicar vida. Você pode repetir essa expressão? Diga assim: governar é multiplicar vida. Governar é multiplicar a vida. Se eu tenho o chamado de governar a minha casa, de governar sobre a vida da minha esposa e do meu filho, o governar bíblico não é o governar dos homens, né? O governar dos homens é: vocês estão aqui para me, fazer o que eu quero. O governar bíblico é servir. O governar bíblico é gerar vida. Se eu tenho essa autoridade na minha casa, a minha esposa tem que crescer em vida cada dia mais, porque eu estou ali para isso. Eu tenho que abençoar a vida do meu filho, eu tenho que viver. Esse governo multiplica a vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho. Nós temos uma responsabilidade, e isso faz parte da identidade de todos nós. Isso é tema de identidade.
Todos nós recebemos isso da parte de Deus. E a última coisa na mensagem, para a gente poder finalizar, é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17. Vamos lá? João, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 6, 7 e 8. João, capítulo 17, versículos 6, 7 e 8. Nós temos o exemplo de Cristo para seguir. E olha que palavra importante para a gente aqui nessa manhã. João 17, versículo 6, Jesus está orando, e ele está falando agora sobre os discípulos na oração. Olha o que ele está falando aí. Versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu, Pai, me deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Só até aqui. Para a gente fechar essa palavra, você já entendeu que toda bênção traz uma responsabilidade, e que Deus nos criou, a nossa identidade é também de dimensão criativa, capacidade de governar. Vamos lá. Jesus está orando agora, reta final do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus está prestes a ser preso, e ele está orando agora pelos discípulos, e ele diz ao Pai na oração, Rogério, o seguinte: Senhor, primeira coisa que a gente aprende com Jesus, tu deste eles a mim. O Senhor colocou eles sob meu cuidado. Tauana está aí? Cadê a Tauana? Tauana está ali. Imagine agora, seguindo o exemplo de Jesus, o seguinte: a Tauana orando pela vida da Bebelzinha e dizendo ao Senhor: Senhor, está aqui a Bebel, porque tu me deste ela para cuidar. Seguindo o exemplo de Jesus, está aqui a Rose do lado do Edgar. A Rose vai orar ao Senhor: Senhor, está aqui o Edgar, porque tu me destes para cuidar. Senhor, está aqui, o Rafael está do lado da Samile. Senhor, aqui está a Samile, porque tu me deste a Samile para cuidar da vida dela, e vice-versa. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, a primeira coisa que a gente encontra aqui é esse exemplo da responsabilidade. É o Messias falando isso. Em sua oração, Jesus reconhece que a vida dos discípulos são como os talentos que o Pai confiou a ele. E a vida daqueles homens estava debaixo agora da sua responsabilidade. Vou dizer de novo: olha para tudo que você tem, e sempre nas suas orações, lembre também a você: Senhor, o Senhor confiou isso a mim, que eu possa cuidar da melhor maneira possível. Você está comigo aí? Amém? Está pegando? Essa palavra é importante. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui está no versículo 8, na primeira parte do versículo, na parte A: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Jesus agora está dizendo que ele cultivou e guardou a vida dos discípulos. A palavra que o Pai deu a ele, ele transmitiu aos discípulos. Eu cultivei a vida deles. Imagina ali ele orando e pensando em Pedro, né? Eu cultivei a vida desse cabeça dura, desse jovem complicado, cuidei bem dele. A palavra que o Senhor me deu, eu passei para ele. Eu cultivei e guardei a vida de Pedro. Eu cultivei e guardei a vida de João. E aí a nossa oração às vezes também vai meio nesse caminho, né? Às vezes quem tem mais de um filho aí, às vezes tem um filho que é mais cabeçudo que o outro, né? Ó, Senhor, esse aqui deu trabalho, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Senhor me deu a palavra, eu passei, eu orei, deu trabalho, mas está aqui, Senhor, está cuidado, está cuidado, está cuidado.
ele exerceu o cuidado dele de preservar a vida dos discípulos, e ele está falando aqui, eu cuidei, eu cultivei, eu guardei, seja nos momentos de imaturidade, seja nos momentos de reverência. Jesus jamais abriu mão ou desistiu da vida daqueles homens, e nós também precisamos ser assim. Nós também precisamos ser assim. Se o Senhor me deu para cuidar, eu vou cuidar. Se o Senhor colocou sobre a minha vida, é porque Ele confiou em mim, é porque Ele confiou isso a mim, eu vou zelar da melhor maneira possível. Jesus sabia o valor daquela obra que Ele estava realizando. Aí deixa eu fazer uma perguntinha aqui para nós, para todos nós, inclusive para mim. Você tem dimensão do valor dessa obra na sua vida? Você tem dimensão disso? Que às vezes a gente, não tem problema, entenda o que eu vou falar aqui, não tem problema você orar e falar assim, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu essa bênção. Não está errado, não está errado. Só que às vezes esse tipo de oração pode levar a gente a ficar meio relaxado, sabe por quê? Tipo, Deus me deu, agora é meu. Senhor, deixa comigo agora aqui, deixa comigo. Se vai cuidar direito, se não vai, não, o Senhor me deu é meu. É igual presente, alguém me deu uma camisa lá, for ficar me perguntando, e aí, você está lavando a camisa direitinho? Esquece, você me deu ela, esquece agora, presente é presente. Às vezes a gente fica meio assim com Deus também. Não, Deus deu. Orei por um trabalho, vou dar um exemplo, orei por um trabalho, Deus deu o trabalho, Deus abençoou. Aí depois de 6 meses já está reclamando, esse trabalho é horroroso, é isso, é aquilo outro. Mas é presente de Deus, Deus me deu, mas esse trabalho está muito ruim, não sei o quê. Agora, note como muda, quando a gente começa a pensar assim, Deus confiou a mim, muda completamente. Não, o Senhor deu, mas olha como que uma palavra pode mudar todo o nosso pensamento. O Senhor confiou a mim. Aí eu fico imaginando Jesus ali com os 12 apóstolos, Leandro. Dava trabalho aquela galera lá, dava trabalho. E aí imagina só, Jesus pensar, o Pai confiou esses homens a mim. É a mesma coisa que eu deixar o Bernardo para o Rogério cuidar. Bernardo vai lá para a casa dele, vai querer mexer no peixe, vai querer mexer nos livros, vai querer bagunçar o cabelo do Rogério. Rogério vai ter que respirar fundo, vai ter que pensar, respirar bem e falar, o pastor confiou para eu cuidar, eu vou cuidar dele aqui. Confiou em mim, eu vou devolver bem, está dando trabalho, mas eu vou devolver bem. Quando nós entendemos que Deus confiou a nós, na hora que der vontade de a gente chutar o balde e sair fora, a gente vai respirar fundo, Samir, a gente vai pensar, Deus confiou a mim, eu vou cuidar direitinho. Deus confiou a mim, eu não vou desistir não. Está dando muito trabalho, Senhor, misericórdia, meu Senhor, o meu patrão, só Jesus na causa, o meu empregado, só Jesus na causa, a minha família, Senhor, meu tio, minha tia, meu sobrinho, meu Deus, Deus confiou a minha vida, respira fundo, Deus confiou a mim, vou cuidar. A gente tem que ter uma dimensão do tamanho da obra que nós carregamos. Porque, repito, no final da parábola, aqueles homens prestaram conta, e nós também prestaremos. E o último ponto aqui que a gente aprende com Jesus, também está no versículo 8, na segunda parte agora, é o seguinte, verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O que Jesus está dizendo aqui, é que o resultado daquela responsabilidade, o resultado daquela vida, daquele governo, daquela administração, daquele cuidado, o resultado foi uma obra espiritual bem sucedida, foi uma obra espiritual abençoada. Jesus entrega os discípulos muito diferentes de quando ele os recebeu. Quando nós recebemos uma bênção da parte do Senhor, um talento da parte do Senhor, a nossa missão é chegar diante do Senhor, Senhor, eu recebi de uma maneira, eu coloquei os meus dons a serviço, eu coloquei a minha vida a serviço, a minha dimensão criativa a serviço, Senhor, estou entregando aqui, fiz o meu melhor e espero estar entregando melhor ainda para o Senhor novamente. Recebi o Bernardo pequenininho, criei o Bernardo, Senhor, eu quero entregar o Bernardo da melhor maneira possível ao Senhor, quando tiver que prestar conta. Repita, a gente não sabe, inclusive, fazer aqui um adendo,
A gente não sabe se quando for maior de idade, que escolhas que vai fazer, que caminho que vai tomar, mas a nossa parte é exercer o nosso melhor serviço, é exercer o nosso melhor trabalho, a nossa responsabilidade, nós fazemos da melhor maneira possível. Essa é a nossa dimensão criativa, é isso que Jesus fez. Quando Jesus entrega os discípulos ao Pai nessa oração, Pedro não estava pronto, não é esse aqui não, mas esse aqui também não está. Pedro não estava pronto, João não estava pronto, discípulo nenhum ali estava pronto, mas eles estavam certamente mais abençoados do que há aproximadamente 3 anos atrás. Na nossa vida tem que ser assim também. Aí eu dou o exemplo aqui de filhos afastados, por exemplo. Senhor, está afastado dos teus caminhos, mas não faltou de minha parte oração, não faltou de minha parte palavra, não faltou de minha parte o cultivo, e eu guardei o tanto que eu pude. Responsabilidade sua está feita diante do Senhor. Preciso deixar essa palavra também, porque muitos aqui, e pessoas que vão assistir pela internet, talvez possam pensar, pastor, e o filho que se afastou? Pastor, e o cônjuge que não se converteu? Nessa palavra nós estamos falando da nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é essa. Nossa responsabilidade não é murmurar, reclamar, nossa responsabilidade é entregar o melhor. O Senhor te deu capacidade, dimensão criativa, para você pensar na melhor maneira. O que você vai receber em troca está de responsabilidade da pessoa, mas a nossa parte nós entregamos o melhor ao Senhor, amém, amados? É o nosso melhor. A ação de Cristo transformou a vida daqueles homens. Esse é o padrão perfeito para termos como referência na nossa vida. Eu fecho então essa palavra aqui, dizendo para você, fazendo uma leitura dos versículos aqui. Eu quero ler com você o versículo número 29. Vamos lá? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo, qual capítulo mesmo que ele está lendo? 25, me deu branco, obrigado. Mateus capítulo 25, nós vamos ler aqui, versículo número 19. Vamos lá? Mateus 25, versículo 19, se você quiser você pode acompanhar pelos televisores também. A palavra diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 que ganhei. E o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aí agora eu quero vir com você aqui o versículo número 28, vamos lá para o versículo 28. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todos o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quero fechar essa palavra dizendo isso para você nessa manhã. Lide da melhor maneira possível com as bênçãos que você já tem. O Deus que abençoa com mais, Ele abençoa, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Não se preocupe se será, não se preocupe quando será. O que você tem hoje na sua mão, faça da melhor maneira diante do Senhor. E que em nome de Jesus você possa ser fiel no pouco e que o Senhor te coloque sobre o muito. Que você use a sua dimensão criativa na sua vida para viver essa palavra como o homem que recebeu 5, como o homem que recebeu 2 talentos. Eu recebi e em nome de Jesus eu vou devolver ao Senhor, vou entregar ao Senhor melhor do que aquilo que eu recebi em nome de Jesus. Você recebe essa palavra essa manhã, amém?